Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de hoje? Hoje iremos falar a respeito do módulo e o número inteiro. Vamos lá? Clodoaldo e João são amigos e moravam na mesma avenida. Todos os dias, eles se encontravam no clube do bairro para praticar atividade física. No esquema a seguir, as marcações destacadas em preto foram feitas à mesma distância uma da outra. O ponto O indica a localização do clube do bairro. O ponto A, a localização da casa de Clodoaldo, e o ponto B, a da casa de João. Então vamos observar. Na ilustração a seguir nós temos o ponto O indica o clube do bairro. O ponto A indica a localização da casa de Clodoaldo e o ponto B, a localização da casa de João. Então, se observarmos do clube a casa de Clodoaldo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 unidades de distância. Mesma coisa acontece para a casa de João. Do clube para a casa de João, nós temos 1, 2, 3, 4 unidades de distância. Certo? Então, isso significa dizer que determinados pontos foram distribuídos e para determinados pontos existe uma determinada distância, ok? Considerando a menor distância entre duas marcas como unidade e o clube do bairro como ponto de origem, podemos associar os números positivos às marcas à direita de O e os números negativos às marcas à esquerda de O. Então, vamos observar. Temos uma reta numérica. Então, o O é da origem, é o clube. A é a casa de Clodoaldo. B é a casa de João. Ok? Então, vamos observar que da origem para a direita, nós temos 6 unidades de distância. Da origem para a esquerda, nós temos 4 unidades de distância. O que é que podemos observar? Que da origem para a direita está se tratando de números positivos, certo? Então temos lá, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Da origem para a esquerda está se tratando de números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? Então, a distância entre a casa de Clodoaldo e o clube é de 4 unidades. Então, estamos falando em distância. Então, qual é a distância? Eu não vou dizer que a distância é menos 1, menos 2. Quando se fala em distância, essa distância ela é positiva, ok? Então, ela é positiva, falando em distância, certo? Então, vamos lá. A distância entre a casa de João e a do clube é 4 unidades. Dizemos, então, que a distância de ponto B, a distância do ponto B em relação ao ponto O é dada por número 4. Chama-se módulo o valor absoluto de um número inteiro, a distância ou o afastamento desse número até o número 0 na reta numérica. O módulo é representado por 2 barras, certo? Então, quando se fala em distância, diz que esse número está em módulo. Então, se observarmos na reta, o ponto B está em menos 4, ok? Menos 4. Só que, se tratando de módulo, diz que esse número é mais 4. O que é que quer dizer isso? Esse módulo ele representa uma forma de transformar, de converter esse número menos 4 em 4 positivo. Ou seja, valores negativos tornam-se positivo, com o mesmo valor absoluto, certo? Tratando-se de número positivo, por exemplo, mais 4, esse módulo também conserva o número positivo mais 4. Ou seja, esse módulo trata de transformar os números negativos em positivos e conservar os números positivos em positivos, ok? Então, temos aqui, ó, o módulo de 0 é 0. Indica-se, entre barras,
0 é igual a 0. O módulo de mais 6 é 6 e indica-se entre barras mais 6 é igual a 6. O módulo de menos 4 é 4, indica-se entre barras menos 4 igual a 4. Então, o módulo de qualquer número inteiro diferente de 0 é sempre positivo. Então, lembrando mais uma vez, qualquer número que esteja entre barras, por exemplo, menos 100, esse número em módulo, ele torna-se positivo. Então, se é menos 100, o nosso resultado vai ser 100 positivo. Ok? Professor, e se o módulo for mais 100? Quanto é que vai ser o nosso resultado? Permanece positivo e o número continua sendo o número 100. Ok? Vamos dar exemplos. Exemplificando, nós temos aqui o módulo de menos 15. Então, vamos observar. Quem é o módulo de menos 15? Aí eu vou lembrar que toda vez que o número negativo estiver entre módulo, esse meu resultado ele vai ser positivo. Então, vai ser mais 15, certo? Ou apenas 15. Se o módulo estiver menos 10, então esse nosso resultado vai ser igual a quem? A mais 10, ok? Se por acaso tiver menos o módulo de menos 15, como é que vai ficar isso? Então, vamos observar. Observando aqui, esse sinal negativo, ele está fora do módulo, certo? Então, ele vai permanecer negativo. E observando o nosso módulo, tem menos 15, ou seja, o menos 15 está dentro do módulo, então aqui vai passar a ser positivo o 15. Lembrando que esse sinal aqui, não é o do módulo, é o que está fora do módulo, certo? Então, vamos lembrar, esse sinal aqui é o que está fora do módulo, ok? Vamos lá. Se eu tenho o valor menos 3 quartos, lembrando que esse valor ele está entre módulo. Então, essa minha fração irá ficar o quê? Igual a 3 quartos, ok? Vamos observar quando o valor for positivo. Então, mais 10. Então, se o valor é mais 10, então o nosso módulo aqui vai ser igual a quem? A 10 positivo, certo? Vamos observar. Eu tenho aqui um módulo de mais 1000. Quem é esse módulo? O valor do módulo vai ser igual a quem? A 1000 positivo, certo? Vamos observar mais uma vez que desta vez o módulo é menos o módulo de mais 20. Então, vamos lá. Observando novamente que eu tenho aqui, sinal negativo fora. Então, esse sinal negativo ele vai aparecer, certo? E aqui eu tenho mais 20, então o módulo vai permanecer 20. Lembrando que esse nosso resultado é menos 20, porque o sinal está fora do módulo, ok? Então, tá aí. Então, vamos lembrar. Para que serve esse módulo? Para transformar ou converter esse número negativo em positivo. Quando a gente fala converter, é mostrar que o oposto ou simétrico de menos 15 é igual a 15, certo? Então, vamos entrar agora nos números inteiros opostos ou simétricos, o que eu acabei de mencionar. Então, vamos lá. Observe a reta numérica. Então, temos aí. A nossa reta numérica tem 3 pontos que já conhecemos. Quais são? A origem, o ponto A e o ponto B. Vamos observar que nessa reta numérica ela está dividida em partes iguais, certo?
Então, temos para a direita mais 1, mais 2, mais 3. Para a esquerda, temos menos 1, menos 2, menos 3. E observando também que ele me fez uma distância, né, uma medida do ponto A até o número 2 positivo. Então, vamos denominar esse ponto aqui e vamos observar que distância foi essa. Então, temos lá, ó, uma unidade, 2 unidades de distância, certo? Então, a mesma coisa iremos observar nos valores negativos. Então, menos 1, menos 2. Então, aqui temos menos 2 unidades de distância, certo? Isso falando em distância, 2 unidades. Falando em pontos, temos o ponto 2 positivo e aqui temos o ponto menos 2, ok? Vamos observar mais uma vez, ó, a origem para o ponto A. Então, qual é a distância da origem para o ponto A? Então, temos 1, 2, 3. 3 unidades, ou seja, 3 unidades de distância, certo? Mesma situação para o ponto B. Então, observando, temos menos 1, menos 2, menos 3. Então, está localizado no ponto menos 3 e temos 3 unidades de distância. Qual é a semelhança entre eles? Que a mesma distância da origem para o ponto A é a mesma distância da origem para o ponto B. Então, observando, temos no ponto A mais 3, no ponto B menos 3. O que é que significa dizer? Que o ponto A ele está oposto ao ponto B. Ou também podemos dizer que ele é simétrico ao ponto B. Por que ele é simétrico? Porque ele tem a mesma distância da origem para o ponto A, a mesma distância da origem para o ponto B, certo? Vamos observar mais uma vez, ó. Da origem para o ponto, vamos chamar esse aqui de ponto C. E vamos chamar esse ponto aqui de ponto D. Então, se observarmos também, ó, temos a mesma distância da origem para o ponto C e a mesma distância da origem para o ponto D. Então, o que é que significa dizer? Que o 2 que está no ponto C, ele é oposto ou simétrico a menos 2 que está no ponto D. Então, está aí o oposto ou a simetria, certo? Note que os números mais 3 e menos 3 estão associados a pontos que se encontram à mesma distância de zero. Ele possui módulos iguais. Então, está falando em módulo, está falando em distância, certo? Mas situações em lados opostos. O que é que ele quer dizer? Que um está à direita e outro está à esquerda, certo? O mesmo ocorre com os números mais 2 e menos 2. Então, lembrando que o mais 2 ele está oposto ao menos 2, certo? Dois números inteiros que estão nessa condição são chamados números inteiros opostos ou simétricos. Então, aquele ponto que está à mesma distância da origem para a esquerda e para a direita chama-se números opostos ou números simétricos. Ok? Mais uma vez, vamos lembrar, ó, quando se fala em distância, está falando-se em módulo, certo? Não existe uma distância negativa para a matemática. Então, não vou dizer que eu vou voltar menos 2 metros. Vou voltar 2 metros, certo? Mas se eu vou voltar, eu vou lembrar que esse 2 ele vai ser negativo, ok? Vamos exemplificar. Temos aqui, ó, mais 9 e menos 9. São números opostos ou simétricos. Temos aqui o mais 9, é o oposto ou simétrico de menos 9 e vice-versa. Então, tanto faz dizer que eu tenho o mais 9 é oposto a menos 9, ou simétrico, né? Como dizer que eu tenho menos 9, ele é oposto ou simétrico ao mais 9, certo? Vamos observar mais uma vez, ó. Eu tenho mais 100 e menos 100. O que é que significa dizer? Que o 100 está oposto ao menos 100
ou simétrico ao menos 100, ou o menos 100 está oposto ao 100 positivo ou oposto ao 100 simétrico ao 100 negativo, certo? Então vamos lá. O mais 100 ele é oposto ao simétrico a menos 100 e vice-versa, ok? Então temos aí a comparação de números inteiros, que é comparar os números inteiros, não é? Então lembrando que os números inteiros ele é representado pela letra Z e são aqueles números negativos, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, ok? Então vamos observar que os números inteiros eles são aqueles números negativos e os números positivos. Então ele pede para acompanhar nesta reta numérica as três afirmações a seguir. Então temos a reta numérica, temos a nossa origem, o ponto de partida, né? Então temos para a direita, já sabemos que são aqueles valores positivos, para a esquerda são os valores negativos. E ele diz assim, ó, mais 4 está à direita de 0. Por isso dizemos que mais 4 é maior do que 0. Então vamos observar, ó, tudo que estiver à direita do número 0, ele é maior, certo? Tudo que estiver à esquerda do número 0 significa dizer que é menor. Então vamos lá. Diz assim, 0 está à direita de menos 3. Então se 0 está à direita de menos 3, né? Então menos 3 está aqui, ó, 0 está aqui. Então o que é que significa dizer? Que 0 é maior do que menos 3, certo? Ou menos 3 é menor do que 0, ok? Menos 1 está à direita de menos 4. Então está aqui, ó, menos 1 e menos 4 está aqui, ó. Então o que é que significa dizer? Que se ele está à direita de menos 4, então significa dizer que menos 4 é menor que menos 1. Ou podemos dizer que menos 1 é maior que menos 4, certo? Então tá aí. De modo geral, temos, considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Então vamos lembrar disso aí, certo? Então toda vez que o número estiver à direita, significa dizer que este número ele é maior, certo? Toda vez que ele estiver à esquerda, este número é menor, certo? Então vamos lembrar isso aí, ó. Isso aqui é a direita. Esse aqui é a esquerda, certo? Compreendidos? Então vamos lá. Considere agora as seguintes afirmações. Qual é a primeira afirmação? Diz que um termômetro de 5 graus acima de zero é maior que a temperatura de 10 graus abaixo de zero. Essa afirmação significa comparar os números inteiros mais 5 e menos 10. Então vamos observar. Ó. Temos aqui uma reta, né, representando esse termômetro. Temos a nossa origem. Então está aqui, ó, origem, certo? Então temos para cima, ou seja, acima de zero, vamos lembrar que esses valores são positivos. Abaixo de zero, esses valores são negativos. E ele quer comparar o número mais 5 e menos 10. Então vamos observar, ó. O mais 5 está aqui, certo? O menos 10 está aqui abaixo, ó. Então o que é que significa dizer? Que todo número que estiver à direita ou acima do número menos 10
O que é que significa dizer? Que esse número aqui, ele sempre vai ser maior, certo? Então, vamos relembrar, ó. Tudo que estiver acima de menos 10, então, se 10 está lá embaixo, menos 10 está aqui embaixo, todo número que estiver acima dele é maior, ok? Todo número que estiver abaixo dele vai ser o quê? Vai ser menor, certo? Vamos comparar aqui mais uma vez, ó. Menos 10 está neste ponto, certo? Então, temos aqui destacado números abaixo de menos 10. Então, o que é que significa dizer? Que qualquer número que esteja abaixo de menos 10, esse número vai ser menor. É o que está representando aqui, ó. Mais 5 é maior do que menos 10, ou menos 10 é menor do que mais 5. E ele destaca ainda, ó, qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Ok? Vamos exemplificar. Temos aqui a nossa reta numérica e temos o ponto de partida, certo? Temos aqui o ponto 0. Então, vamos dizer que isso aqui é o ponto de partida. E lá ele deu o exemplo de mais 5. Então, se é mais 5, ele está à direita porque ele é positivo. Então, ele está aqui, ó, mais 5. E deu o exemplo de menos 15. Então, menos 15, ou melhor, menos 10, certo? Ele deu o exemplo de menos 10. Que menos 10 está aqui. Então, se observarmos na reta e comparar o menos 10, vamos lembrar ou vamos ver que o valor 5 positivo está à direita de menos 10. Então, se ele está à direita, o que é que iremos dizer? Que o número 5 positivo ele é maior do que menos 10, ok? Ou podemos ainda dizer que menos 10 ele é menor do que 5, ok? Então, vamos dar mais um exemplo. Temos aqui o número 8, ou 8 positivo, certo? Então, vamos lá, ó. Temos o número mais 8. E temos o número aqui, ó, menos 4. Então, se observarmos isso aí, vamos observar que se o 8 está à direita de menos 4, o que é que significa dizer? Que esse 8 aqui, ele é maior que menos 4. Ou ainda podemos dizer o quê? Que o menos 4 é menor do que 8. Então, vamos sempre lembrar dessa regrazinha. Qual é a regra? Que toda vez que o número estiver à direita de outro, ele é maior. Toda vez que esse número estiver à esquerda do outro, ele se torna-se menor, certo? Então, ele torna-se menor, ok? Nosso segundo exemplo. O que é que diz o segundo exemplo? Diz assim, uma temperatura de 0 graus Celsius, ou centígrado, é maior que uma temperatura de 10 graus abaixo de zero. Essa afirmação significa comparar os números inteiros 0 e menos 10. Então, vamos destacar aqui, minha gente, ó, quando ele fala aqui abaixo de zero. O que é abaixo de zero? É quando o sinal ele é negativo, certo? Ele é negativo. Quando ele fala que a temperatura é maior, né, ou acima de zero, significa dizer que esse valor ele vai ser positivo, certo? Então, vamos lá comparar. Ó. Então, ele falou de 0 graus centígrados e falou de 10 abaixo de zero. Então, observando, o zero está aqui, ó, neste ponto. Como ele fala menos 10 ou 10 abaixo de zero, então significa dizer que o número está aqui abaixo, ó, então menos 10. Então, se ele está abaixo, então significa dizer que ele é menor do que zero, certo? Então, o que é que podemos afirmar? Que zero é maior do que menos 10. Ou podemos afirmar o quê? Que menos 10 é menor do que zero, certo? Fazendo outra comparação aqui, ó,
dos números menos 10 e dessa vez está destacado para baixo. Então, se está destacado para baixo, o que é que significa dizer? Que qualquer número que esteja abaixo de menos 10, ele vai ser o quê? O menos 10 sempre irá ser maior, certo? Então, vamos observar mais uma vez. Que para qualquer número abaixo, ou melhor, acima de menos 10, o que é que significa dizer? Que esse menos 10 aqui vai ser menor, certo? Então, se temos abaixo de menos 10, o menos 10 é maior. Se temos acima de menos 10, o menos 10 vai ser menor, ok? Vamos para o terceiro exemplo. Diz que uma temperatura de 5 graus abaixo de zero é maior do que a temperatura de 15 graus abaixo de zero. Então, mais uma vez, vamos lembrar, ó, 5 graus abaixo de zero. Então, vamos lembrar que esse 5 ele é negativo, certo? E ele diz que a temperatura aqui, ó, é 15 graus abaixo de zero. Então, vamos lembrar também que o 15 ele é negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, temos a representação aqui, ó. Uma reta, certo? Lembrando que a origem está aqui, mas ele quer comparar o número menos 5 com o número menos 15. Então, vamos observar nesse exemplo aqui, ó, que o menos 5 ele está acima de menos 15. Então, o que é que significa dizer? Que menos 5 ele é maior do que menos 15, certo? Ou ainda podemos dizer que o menos 15 ele é menor do que menos 5. Por que isso acontece? Porque se observarmos dessa forma, o menos 5 ele está à direita do menos 15, certo? E vamos lembrar que todo número que está à direita do outro, ele sempre será maior, ok? Concluindo aqui, dizemos que entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está à distância menor de zero. Ou seja, o maior é aquele que tem menor módulo. O que é que isso quer dizer? Que todo número que está próximo de zero aos valores negativos, ele se torna-se maior. E todo número que está mais distante de zero, ele torna-se menor. Por que isso acontece? Então, vamos voltar e vamos lembrar. Ó, todo número que está à direita do outro, ele é maior, certo? À esquerda, ele é menor. Então, o que é que mais se aproxima de zero? São os números menos 1, por exemplo, menos 2, menos 3, menos 5 e assim por diante. Certo? Então, toda vez que aquele número tiver menor módulo, ele é maior, lembrando quando ele for negativo, ok? Então, vamos exemplificar. Observando a nossa reta numérica, falando a respeito do menos 5 e do menos 15, né? Então, se observarmos aqui, o menos 5 ele está à direita de menos 15. Vamos dar outro exemplo. Vamos pegar o ponto menos 3, o ponto menos 3 e o ponto menos 8. Então, quem é maior? Né? Então, no enunciado aqui falou que aquele número que estiver com o menor módulo, ele torna-se maior, certo? Então, temos menos 3 e temos menos 8. Então, vamos observar. Qual é o módulo de menos 3? Já sabemos que aqui é 3, certo? Qual é o módulo de menos 8? Sabemos aqui também que é 8. Então, quem é maior? É o 3 ou o 8? Então, o 3 aqui ele é menor. Então, significa dizer que o menos 3 ele vai ser maior
que menos 8. Por que ele vai ser maior? Porque ele tem um menor módulo. Vamos observar na reta. Temos o número 8 e o número menos, ou melhor, temos o número menos 8 e o número menos 3. Então, vamos observar também que o menos 3 está à direita. Vamos observar também que o menos 3 está o quê? À direita de quem? Ele está à direita de menos 8, certo? Então, se ele está à direita de menos 8, então significa dizer que o menos 3 ele é maior. Ou eu posso dizer que o menos 8 é menor do que menos 3. Ok, galerinha? Então, galerinha, concluindo assim a nossa aula de hoje, né, observamos os módulos dos números inteiros e as comparações com números inteiros. Ok?